JK Connect Brasil. Palavra e louvor, bênção que vem do céu, trazendo esperança, amor e fé fiel. Com a pastora Miriam Rodrigues é luz e direção. Jesus é o centro da nossa adoração. Santidade o Senhor requereu, santidade o Senhor exigiu para a sua igreja amada. Santidade foi que ele pediu. Eu também peço a todos os irmãos para viver em santificação, sem a qual não teremos um dia o autor da nossa salvação. Quem quiser gozar das delícias que no céu o Senhor preparou, é só andar em obediência. Foi por isso que ele nos comprou. A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar com vocês em mais um episódio do Palavra e Louvor, um programa preparado com muito carinho, oração e propósito para edificar a sua fé. Glórias a Deus! E hoje, o nosso programa está recheado de novidades. Hoje eu estou aqui com o programa na cidade de São Francisco do Sul. O Senhor nos permitiu estarmos aqui visitando essa cidade, aqui em Santa Catarina, e o Senhor também nos deu a honra de conhecer esse casal de pastores que eu quero apresentar para vocês, pastor Antoniel da Silva e pastora Maria Aparecida. Nós vamos começar um momento especial com ele. Gente, eu estou muito feliz e grata ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. O Senhor permitiu a gente se conhecer e ter este momento de entrevista com eles. São homens e mulheres de Deus com experiência ministerial. Então a gente vai começar aqui fazendo algumas perguntas, tá bom? E já convido você a dar seu like, compartilhar, comentar. Deixa aí teu comentário no programa, tá bom? Que vai ser bênção. Vamos começar então fazendo algumas perguntas aqui para os nossos queridos pastores. Então nós vamos começar aqui fazendo a primeira pergunta, para nossa querida pastora. Como foi o primeiro encontro de vocês, pastora? A paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Miriam. Eu sou grata a Deus por ter conhecido a irmã, nessa semana. Não conhecia nossos irmãos de Manaus que vieram visitar a nossa cidade aí. E, por sorte, nós somos vizinhos, Ela está hospedada aqui no lado da minha casa, junto com a irmã Marlete, na casa do presbítero irmão Donato e a irmã de Lourdes. E eu quero dizer que o nosso primeiro encontro foi dentro da igreja. Foi num culto num dia de sexta-feira, uma noite de sexta-feira, era um culto de oração. Foi na cidade de Guaratuba, onde eu cresci. Glória a Deus. E ali naquele culto, eu ouvi pela primeira vez, era no momento da oração do joelho, e eu ouvi uma voz estranha dentro da igreja. Na hora da oração. E naquela oração eu levantei a cabeça e eu vi três homens de joelhos dobrados. Olha. E quando eu levantei a cabeça, eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. Mas eu estava orando para Deus preparar um jovem abençoado, um jovem crente. Minha mãe era viúva e eu nunca pensei em trazer desgosto para ela. Eu queria ser aquela menina que trouxesse prazer, Amém. Então eu orava, ela orava, muitas vezes eu me acordava pela madrugada, escutava ela orando para Deus preparar
um esposo para mim. Eu era novinha, eu tinha só 15 anos. E naquela noite, quando nós estávamos de joelhos dobrados, orando ao Senhor, só tinha duas jovens, eu e uma amiga chamada Adelaide. E quando eu levantei a cabeça que eu vi aqueles 3 homens de joelho, o Senhor disse: aquele ali vai ser o teu esposo. Eita, glória! Glória a Deus! E a partir daquele momento eu nunca tinha visto ele, eu não sabia se era solteiro, se era casado, de onde era, eu não vi o rosto dele, mas se me perguntar até os detalhes, cor da roupa, sapato e tudo eu sei até hoje, porque ficou gravado na minha mente e o que o Senhor falou, ali está o teu esposo. E foi tão certo que não foi nem um do lado nem do outro, foi aquele. Eita, glória! E quando nós levantamos da oração, daí a gente deu aquela olhadinha, né? Uhum. Na hora assim o Senhor colocou a mão. Oh, glória! Sabe? E ali eu recebi a convicção de que ele seria meu esposo. Oh, glória! E ele também disse que aconteceu o mesmo com ele. Que coisa linda, então, Jesus! Esse foi o nosso encontro, né? Um casamento assim, sem sombra de dúvida, que foi Deus que preparou, né? Eita glória, gente! Vocês já estão sentindo que esse programa promete, né? E também eu quero conversar aqui com o pastor Antoniel e já fazendo uma pergunta também para ele, continuando também, porque é um testemunho lindo desse casal, gente. Acompanhem, tá bom? Pastor Antoniel, já existia ministério no coração naquela época que vocês se conheceram? A paz do Senhor, pastor? A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do seu irmão Marlete e também o jovem que está nos acompanhando nessa tarde. Essa pergunta é importante porque, na verdade, quando eu conheci a minha esposa, já existia ministério. Nós tínhamos uma equipe de evangelismo e nós orávamos muito, fazia campanhas de oração nos montes, e a minha ida a Guaratuba realmente foi por direção divina de Deus, que um primo meu que morava em Guaratuba nos convidou para ir lá orar por um amigo dele que estava canceroso, e nós fomos até de barco, porque nós na época éramos pescadores, e chegamos lá nesse dia e conheci essa jovem tão linda que falou um pouco antes aí, e foi amor à primeira vista. E conheci ela, sua família, e nasceu um amor verdadeiro, e o ministério começou ali em Guaratuba. O pastor nos deu todo o apoio, e antes de nós casarmos, ele já nos colocou a dirigir uma congregação. E eu tinha 21 anos para 22, quando eu dirigi a primeira congregação na cidade de Guaratuba, no estado do Paraná. Eita glória! Que maravilha, pastor! Eu também quero continuar com o pastor, fazendo essa pergunta, né? Tem muitas perguntas aqui. E aí eu quero que você também comente aí, tá bom? O que você tá achando do programa, né? Esse programa tá muito especial, gente. Eu já quero aqui agradecer a Deus, né? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Eu tive esse privilégio de conhecer aqui esses pastores. Como eles falaram, a gente se hospedou aqui pertinho deles, né? Então o Senhor já tinha preparado tudo, né, pastor? Já tinha preparado esse momento de entrevista. Então vamos continuar, pastor. Mais uma pergunta. Em que momento vocês entenderam que o chamado de Deus era para caminhar juntos, como casal e como ministério? Porque vocês cantam também, fazem duplas, né? Sim. Então, em que momento vocês entenderam isso? No momento em que o nosso próprio pastor local, pastor Yolando Maciel, já de saudosa memória, ele confirmou a nossa chamada, porque um dia de um culto, num domingo à noite, ele me chamou e disse: eu estava orando por ti, Antoniel. Você está dirigindo uma congregação já no campo, e eu sinto assim de dizer para o irmão que o irmão precisa casar. E orando por ti, Deus me mostrou a moça. A moça é da nossa igreja. E hoje à noite eu vou te mostrar quem é. Até ali ele não sabia que nós já estávamos namorando, né? Assim meio de longe.
Aí à noite ele me mostrou, tá vendo aquela moça assim lá no lado daquela mulher de óculos, vestido tal, tá? Aí eu abri um sorriso. Aí ele olhou para mim e disse: por que tá rindo? Eu digo: porque eu já tô namorando com ela, pastor. Então é de Deus, vamos marcar esse casamento, porque Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um grande ministério e nós vamos já agilizar esse casamento. Olha. Eu tinha 21, como eu falei, para 22. E ela completou 16 anos, né? 16 anos. Ela completou 16 anos no mês de janeiro. Até agora, dia 20, ela vai estar mudando de idade. E eu, no mês de fevereiro, eu completei 22, ela fez 16, aí casamos. Olha. E aí começamos a obra de Deus, ministério no Paraná. Ali fui ordenado ao diaconato. E a caminhada foi longa. Glória a Deus. Pastora, para você agora essa pergunta, tá bom? O que mudou na fé de vocês ao longo dos anos e o que permaneceu exatamente igual até agora? As experiências, né? Marcou muito, né? Sim. Muitas coisas que a gente viu Deus solucionar nos momentos assim que a gente achava que não tinha para onde correr. E Deus sempre foi o nosso refúgio e fortaleza, né? Exatamente. Então, é uma coisa que acompanha a gente sabe que em todo momento da nossa vida, o Senhor sempre está ao nosso lado, né? Glória a Por Deus. onde passar, venha o que vier, mas a nossa confiança é nele. Sim. E ele sempre está pronto com as mãos estendidas. Glória a Deus. As experiências que a gente passa, né, pastora? A nossa fé, ela se fortalece, né? Por mais que as circunstâncias mudem muitas das vezes, mas a fé, ela continua Tem que ter fé. firme, né? A fé e o temor, né? O temor, isso. O temor, mediante essa pergunta aí, o que começou e perdura até agora, Glória a Deus. é o temor. Amém. Enquanto nós tivermos temor de Deus e em Deus, nós seremos abençoados grandissimamente. Glória a Deus. A partir do momento que faltar o temor, Deus se afasta do ser humano. Eita, glória. Deus, agora eu quero continuar aqui com o pastor. Pastor, como lidar com o cansaço físico sem perder o fervor espiritual? Porque vocês, mesmo aposentados oficialmente, digamos assim, vocês continuam ativos. E o que move vocês a continuar servindo assim? Irmã, o que nos move, o que nos leva a fazer e dar continuidade é o amigo Espírito Santo, né? Oh, glória. Esse é o amigo inseparável que nós cantamos aqui. E a gente aprende que realmente o nosso corpo, ele vai cansando, ele vai ficando debilitado, a canseira, fadiga. Isso a gente vê lá no livro de Eclesiastes, quando Salomão dá o relato ali do corpo físico. Sim. Mas dentro desse corpo cansado, esse físico que vai ficando debilitado, tem o espírito do homem. Oh, glória. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, que somos filhos. Então, esses dois espíritos unidos só tem que dar continuidade. Nós estamos 2 anos jubilados, mas as igrejas por onde passamos estão nos convidando para ir cantar, pregar. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu amo, tenho paixão. Glória a Deus. É pregar uma mensagem, não arrancada lá da internet, mas uma mensagem vinda direto do coração de Deus para o coração da igreja. Então, glória isso a Deus. é que faz nós caminhar. Embora que o corpo não ajude mais, a voz também já um pouco embargada, mas o espírito sempre fervendo, né? Eita, das glória. coisas dos céus, os dons do Espírito Santo que adquirimos no longo dos anos buscando ao Senhor, né? Isso nos leva a dar continuidade. Só Ele é que fará nós parar. Eita, Só Ele. Aproveita, pastor, qual conselho o senhor dá para os jovens casais que querem servir assim, tem sonho, né, de servir a Deus junto como vocês, porque isso aí é um privilégio, né? Como a pastora falou no início, às vezes é a mulher que tem o ministério, canta, às vezes é só o homem, né? Mas quando o casal assim é tão bonito, né, os dois no mesmo chamado. E qual conselho você daria a esses jovens que têm desejo de servir juntos assim?
É o meu conselho aos jovens que estão servindo ao Senhor, continuar, prosseguir, o conselho do profeta, né? Conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Então, o nosso conselho para você, jovem, casal, que busque ao Senhor, sirvam a Ele. As adversidades sempre vão aparecer, sempre vai acontecer, sem menos você esperar. Elas surgirão assim no repentino, no supetão, pega muitas vezes você de surpresa. Mas não troque as bênçãos de Deus que vocês receberam. Não misture. Eu sempre aconselhei na caminhada aos irmãos da igreja que nós não podemos misturar as coisas materiais com as espirituais. Os meus problemas com a minha esposa são nossos. Aí a gente pega os nossos problemas, mistura com o da igreja, com aquilo que é santo, botamos tudo num pacote, chutamos pro ar e não queremos saber de mais nada. Não. Separe, aquilo que é teu e aquilo que é do Senhor é do Senhor. Então, a hora que vier o problema, a adversidade, pegue a tua esposa, pegue o teu esposo, entre para o quarto, dobre o joelho, chore aos pés do Senhor, que a vitória virá. E eu te garanto, porque assim nós fizemos, com muitas e muitas vezes, chorando à beira do nosso leito, mas a vitória veio com muita graça, com muita unção. Então, o meu conselho para você é esse: separe as coisas, não misture o que é teu. O que é teu, o que é do Senhor é do Senhor. As coisas do Senhor é intocável. É intocável. Não deixa ninguém roubar. Nem Satanás, nem teu amigo, nem teu parente, nada. Diz: isso aqui eu recebi do Senhor, e o que eu recebi do Senhor, isso eu vos ensinei, disse Paulo. Eita glória! Receba em nome de Jesus. Está sentindo aí a presença de Deus, meus irmãos? Então vamos aproveitar. Eu queria que o pastor resumisse a vida de vocês com uma frase. O pastor vai dar uma frase e a pastora também. Já pensa aí, a vida de vocês, o ministério, o chamado, as experiências, com uma frase para deixar aí. Eu achei linda essa que o senhor falou, mas fique à vontade. Deixa Deus lhe usar. A minha frase resumida, a nossa vida e o nosso ministério: Deus é fiel. Glória a Deus. E a pastora? A minha também continua, Deus continua sendo fiel. Eita, tá vendo? O que passou, mas Ele sempre permanece fiel, né? Glórias a Deus. Gente, o programa tá encerrando, mas eu gostaria que continuasse, porque nós vamos ter também o nosso momento. Esse programa tá diferente, pastor, é o programa de férias, né? Porque o nosso programa ele tem quadro de momento de versículos, de desafios também, que eu vou até fazer umas imagens daqui, eu me desafiando, né? Vai ter um momento num programa aqui que eu vou me desafiar a subir um morro. O morro... Qual é aquele morro que tem da Cruz, o Morro da Cruz, né? Quero já agradecer que aqui por trás das câmeras está a nossa diretora-geral, Marlete Silva, o Lucas também. Gente, a gente aproveitou o cenário de São Francisco do Sul, que é muito lindo. Fizemos clipes aqui, tá bom? E você vai acompanhar a gente no programa Palavra e Louvor, no meu canal, no YouTube, tá bom? Com todas as programações que nós gravamos, fizemos aqui vídeos, né? E tem coisa boa, gente, coisa boa demais. Continuando aqui com a pergunta com o pastor, né? O pastor Antoniel. Pastor, quando surgiu o dom da música e da composição? Irmã Miriam, esse dom é um dom maravilhoso e ele surgiu realmente lá pelos anos 2019, 2020, quando a igreja foi interditada pela enfermidade que surgiu no mundo, né? E todo mundo teve que ficar em casa e se resguardar. Então, nesses dias de luta, de prova, de aflição, eu estava lá nos dias de culto na igreja, eu e minha esposa, que os irmãos não podiam se reunir. Então, a gente ia para lá, orava a Deus, e nesses dias de oração, de busca ao Senhor, de intercessão pelo povo, a gente começou a ganhar essas letras, né?
e tinha um dos hinos que levou muito tempo para mim compor ele, aproximadamente uns 2 anos. Eu tinha só um verso que eu cantava constantemente, mas a letra completa não vinha. Até que nessa época que veio a enfermidade no mundo, aí ela veio completa, e aí entendi que era um hino concernente à vida do apóstolo Paulo, quando ele ora a Deus e por 3 vezes ele clamou ao Senhor, e o Senhor respondeu. Não curou ele, mas disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eita glória! Gente, eu já tive o privilégio de ouvir essa canção e ela é muito linda. Quem sabe daqui a pouco a gente faz um pouquinho dela, só para deixar os irmãos com vontade, até pastor. Então vamos agora para a pastora aqui, pastora Aparecida. Como é ministrar juntos em forma de dueto? Vocês cantam junto e muito bem, gente, eles cantam muito bem. Então eu quero saber da pastora, como é essa experiência de cantar, de ministrar juntos aí, onde o Senhor tem enviado vocês? Na verdade, irmã, é maravilhoso, né? Louvar junto com o esposo, porque muitas vezes a mulher louva, mas o marido não, né? Sim. E assim, quando os dois conseguem louvar junto, então isso aí é muito maravilhoso, porque um fortalece o outro, sim, né? Um anima o outro. E às vezes não quer louvar, mas às vezes a gente está na igreja lá, de repente é chamado, então um ajuda o outro aí, né? É maravilhoso. O Senhor merece todo louvor, né? Então nós devemos sempre estar pronto para louvar, e é muito maravilhoso louvar o Senhor, né? E tem alguma canção, pastora, que marcou assim vocês profundamente? Existe sim. Né? Tem uma canção por nome Amigo Inseparável. Esse amigo, nós convidamos ele para ficar com nós desde o dia do nosso casamento, né? Então faz um pouquinho ela pra gente aí ao vivo. Ele acompanha até hoje. Glória a Deus. De luta, de dificuldade, ele está sempre conosco. Estamos sorrindo também. Quem sabe faz ao vivo, então vamos lá. Não sei por quanto tempo vou viver neste mundo, sendo perseguido, sem nenhum alento. Até os meus amigos tiram minha paz, e meus inimigos me afrontam mais. Eu tenho um amigo que sempre está comigo. Quando estou alegre, ele está sorrindo. Ele é o amigo de todas as horas. Quando estou triste, ele por mim chora. Eita, glórias a Deus, gente. Glória a Deus. A gente vai continuar aqui com o pastor. Pastor, quais foram os momentos mais difíceis do ministério e o que manteve vocês firmes quando pensaram em parar? E eu quero também que o pastor já continue falando aqui para os nossos telespectadores como lidar nesses momentos com o cansaço físico sem perder o fervor espiritual. São 2 perguntas que realmente são profundas e que realmente faz nós voltar ao tempo e dizer aos nossos telespectadores que realmente os momentos foram cruéis, pessoas que sem temor de Deus e por inveja, talvez, podemos dizer assim, caluniaram as nossas vidas, a ponto dos nossos líderes chegar para nós e dizer: vocês estão excluídos do ministério. Foi um momento difícil. Eu lembro como se fosse hoje,
Eu me joguei no assoalho da casa do meu pastor, pedi por misericórdia, implorei, mas lá em cima tem um Deus que não deixa o ser humano, o que se humilha, sempre alcançará a vitória de Deus. Ninguém perde por ser humilde. Depois de ter sido sentenciado, excluído, nós buscamos recurso de Deus. Teve um irmão, um presbítero que nos ajudou, que sempre vai ter. Deus sempre terá alguém para colocar ao teu lado. Deus sempre levantará alguém, como levantou para nós naquela época. Esse presbítero já dorme com o Senhor. Mas eu estava lá no sul do estado, perto do Rio Grande já, quando aconteceu esse episódio. Então decidi voltar para Guaratuba. Foi aonde eu iniciei, pensei, liguei, recorri aos amigos, alguém se prontificou, arrumou uma casa para nós ir. Mas eu disse naquela noite, com o meu rosto banhado em lágrimas, o meu travesseiro encharcado, eu só chorava, não tinha mais força para comer, para dormir. E eu só chorava, e ali chorando eu disse: Senhor, se tu precisa de mim ainda nesse estado, muda esse quadro, porque senão amanhã estou indo para o Paraná como um excluído da tua obra. Mas tu conheces o nosso coração. E naquela noite Deus mudou o quadro. Quando amanheceu o dia, eu estava na casa do meu irmão em Araranguá, que hoje também é pastor, jubilado, pastor Gabriel. Ele disse: o pastor está aí na frente com o carro, o pastor que tinha me excluído. Veio até a casa do meu irmão em Araranguá e disse: como é que estás? Disse: estou mal, pastor, estou destruído, estou arrasado. Ele disse: e o que tu vai inventar da vida? Eu disse: amanhã, isso era numa sexta, eu disse: amanhã, sábado, a minha mudança está indo para o Paraná novamente, estou indo para Guaratuba, já tenho uma casa arrumada. Ele disse: então, suspende a tua ida para o Paraná, porque o pastor presidente da convenção ligou para mim e está esperando por ti em Blumenau. Eita Deus. Xalabassuri e Amandaço. Glória a Deus. E naquela hora, naquele instante, o meu choro não era mais de tristeza, mas de alegria. Aleluia. O Senhor mudou o quadro, Ele ouviu a minha oração, como também ouvirá a tua oração, o teu clamor. Você pode estar enfrentando a pior crise, a pior situação. Creia que existe um Deus e que pelejará por vós. E eu vim para Blumenau com a minha família, e ali iniciamos, e Deus fez coisa tremenda dali por diante. Outras provas vieram, e nós estávamos decididos, estava já aqui nesta casa, estava em fase de acabamento, nós estávamos construindo ela ainda. Quando eu liguei para o meu pastor, ele disse: olha, não vou mais, vou ficar na minha casa, não quero mais a obra de Deus. E os meus filhos, Deus usou os meus filhos, que eram tudo crianças e alguns adolescentes. Tenho 4 filhos, uma filha e 3 filhos. Eles abraçaram comigo, com a mãe, e choraram, disseram: pai, não desiste da obra. Vai um pouco mais, vai em frente, pai, vai em frente. E aí sentimos que Deus estava usando eles, e continuamos e chegamos até o fim da nossa jubilação. Glória a Deus. A gente se emociona porque realmente, pastor, existem muitos líderes, né, que se sentem assim, esquecidos, desanimados, mas a gente deixa aqui, o pastor já está deixando uma palavra de incentivo, porque eu creio, irmãos, que pastor, pastora, que as lutas, as aflições, muitas das vezes elas nos levam para o lugar do propósito de Deus. Às vezes a gente não entende por que está acontecendo, mas às vezes é a própria mão de Deus nos conduzindo para o lugar que Ele quer nos usar.
e com as experiências que vocês têm passado, eu queria Deus que o pastor estava nos lapidando, né? E eu quero que o senhor deixe assim uma palavra nesse momento, que ainda temos muita coisa aqui no programa, mas eu quero que o pastor deixe essa palavra de incentivo aos líderes que estão passando, talvez por esse momento que o senhor passou, essa experiência, estão aí desanimados, né? Estão pensando já em parar. Então, nesse momento que o senhor venha lhe usar com essa palavra, tá bom, pastor? Muito bem. Queremos trazer a você, querido irmão, amigo, nosso ministério, que Deus tem confiado a cada um de nós. Não importa o que você esteja passando, lembre-se que no céu existe um Deus, um justo juiz. Eu lembro-me uma feita diante de uma calúnia, porque a minha vida ministerial foi assim, sempre debaixo de perseguição, de inveja, de traição e de calúnias. Mas um dia Deus me respondeu no Salmo 64. Guarde esse salmo e leia com atenção e releia. Foi diante desse salmo que Deus me deu uma vitória, uma grande vitória também. Então, meu irmão e amigo do ministério, confie em Deus. Como eu disse, ninguém perde por ser humilde. Ser fiel a Deus. Confia no Senhor e descansa o teu coração, porque Ele, o Senhor, pelejará por ti. Ele mostrará a tua inocência, a tua fidelidade, a tua sinceridade. Deus já fez isso na antiguidade, com José, com Daniel e com tantos outros. Fará contigo como fez comigo. Persevere na oração. Sim, simplesmente persevere em oração, buscando ao Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração e a tua caminhada será brilhante. E muitos se envergonharão, porque é assim que Deus faz quando peleja por aqueles que são fiel a Ele. Que Deus te abençoe ricamente. Glórias a Deus, que bênção, gente. Eu vou precisar chamar o comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta. Continua aí, fica ligadinho, compartilha. São testemunhos lindos, experiências maravilhosas que estão sendo compartilhadas com nossos queridos pastores convidados aqui em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Tá bom, gente? Então a gente vai pro comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Fique ligado. Palavra e louvor. Todos os domingos, você tem um encontro marcado com o programa Palavra e Louvor com a cantora e pastora Miriam Rodrigues. É isso mesmo, todos os domingos a partir das 14 horas, pelo canal WK Connect Brasil, com muito louvor e adoração. Te espero! Palavra e louvor, bênção que vem do céu. Glórias a Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Palavra e Louvor, que está uma bênção. O nosso estúdio hoje, emprestado aqui em Santa Catarina, está cheio da presença de Deus. Nós vamos continuar aqui com a pastora agora. Pastora, que tipo de legado você deseja deixar para as próximas gerações? Eu deixo o meu conselho, né, para todos, assim, a gente pode ver um perfil, a gente pode se espelhar nas pessoas que já se foram e eles deixaram um legado maravilhoso. Eu tenho o legado da minha mãe e dos que já se foram, né? Que para mim hoje serve de alavanca para me firmar. Então, o que eu deixo de legado é oração. A minha mãe foi uma mulher de muita oração, uma mulher que sofreu muito, ela criou 7 filhos sozinha. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos, mas ela criou todos nós na presença do Senhor e com muita oração, muita dedicação, muita sabedoria e muito temor a Deus. Ela nos ensinou o caminho certo para nós prosseguir. E hoje nós estamos aqui com 45 anos, vai completar, somos casados, passamos praticamente todo esse tempo na obra do Senhor, e hoje faz 2 anos que estamos jubilados, mas sabemos que nós deixamos um legado para nossos filhos, que é exemplo
exemplo de temor a Deus. Hoje o mundo oferece muitas coisas para nossos filhos, para nossos jovens, até mesmo criança, mas o legado, eu creio que dentro do lar, o pai e a mãe têm que deixar um legado, e o melhor legado que tem para deixar é servir ao Senhor com alegria, buscar ao Senhor cada vez mais, porque do que temos aqui quase não se aproveita nada, né? E o que nos resta, a nossa herança está no céu, então nós devemos deixar esse legado, temor a Deus, servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. E hoje nós vamos falar também sobre algo muito profundo, necessário e atual. O tema que toca gerações, responde uma pergunta que muitos fazem em silêncio. Será que chega um tempo em que o chamado de Deus se encerra? A palavra de Deus nos ensina que Deus não aposenta chamados. Amém? Ele não limita a unção pela idade, mas mede o propósito pelo tempo. E não descarta quem permaneceu fiel. Aleluia! Em Salmos 92, versículo 14, a Bíblia diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Isso significa que para Deus o tempo não rouba o propósito. Pelo contrário, o tempo amadurece, aprofunda e fortalece quem nasceu no coração de Deus, no coração dele. Aleluia! Vivemos uma geração, irmãos, que valoriza muito o novo, mas Deus valoriza o fiel. Deus honra quem permanece, continua dizendo sim, mesmo depois de muitos anos da caminhada. Talvez você esteja assistindo agora e pense: eu já fiz tanto, já lutei tanto, já servi por tantos anos. Deus te responde hoje: enquanto houver fôlego, ainda há propósito. Aleluia! O chamado não se encerra quando os cabelos ficam brancos. O chamado se fortalece com a experiência, com as marcas da caminhada, com os testemunhos que só o tempo constrói. Glórias a Deus! A igreja precisa da força dos jovens, sim, mas também precisa de sabedoria dos que caminham mais longe. Existe ministério que não são barulhentos, mas são profundos. Não estão nos holofotes, mas estão no coração de Deus. Aleluia! Existem chamados que continuam vivos, mesmo quando o mundo diz que já passou o tempo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que declaração poderosa, meus queridos. Não é sobre terminar rápido, é sobre terminar fiel. Hoje, nós ouvimos testemunhos que nos lembram exatamente disso, que Deus sustenta até o fim, que o amor pela obra não envelhece, que a missão continua enquanto houver fôlego. Que essa palavra reacenda em você o desejo de continuar, de não desistir, de não se calar, de não abandonar aquilo que Deus confiou às tuas mãos. Lá na nossa terra, em Manaus, tem o tipiti. Não sei se vocês sabem o que é o tipiti. Que ele espreme, né? Espreme. Às vezes eu digo assim, às vezes o crente passa no tipiti de Deus, né? É espremido. São as experiências que a gente adquire, né? Com o Senhor. Mas é isso, pastor. Então eu gostaria que essa mesma unção nós apresentássemos, né? Esse momento de oração. As pessoas que estão aí enfermas, doentes, ou precisando, ou passando por crises no ministério, porque como o pastor falou, nós não estamos isentos de passar por lutas, né? Então, pastor, cantor, passa por lutas, nós somos humanos, mas é nesse momento que a graça de Deus nos alcança. Verdade. Então, essa graça que alcançou vocês, eu convido vocês a fazerem esse momento de oração, tá bom? Com as pessoas que estão nos acompanhando. Amém, pastor? Queremos, neste momento, elevar a Deus esse clamor em favor da tua vida.
Aonde você estiver, confia. Ele vai estender a sua mão e vai te dar a vitória. Querido Deus e maravilhoso Pai, na tua presença estamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento tão maravilhoso. Nesta hora me coloco diante da tua presença, Senhor. Sim, Pai, para interceder por estas vidas. Aonde estiver um filho teu, aonde estiver um necessitado, aonde estiver um enfermo, um problemático, aonde estiver, Senhor, ser com ele nesta hora. Estende a tua mão, que o teu Espírito Consolador venha, Senhor, entrar com providência, trazendo a cada um deles a vitória necessária. Tudo que eles precisam, Senhor, recebam eles agora, da tua parte, esta bênção, esta unção, esta vitória, em nome de Jesus, o teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que o Espírito Santo visite a tua casa nesse momento, e agora nós vamos chamar o louvor, nós vamos ouvir o louvor com nossos queridos pastores que estiveram conosco no programa hoje, com o tema um louvor que inspirou também a nossa mensagem. Nosso tempo já termina. Nós vamos chamá-los neste momento. Já agradeço a Deus pela vida de vocês que nos acompanharam até aqui. Que o Senhor te abençoe e até o próximo programa Palavra e Louvor, aqui pelo canal WK Connect Brasil. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. O nosso tempo já termina. O Senhor está falando, muitos na igreja dormem, porém ficarão chorando. Grande é a nossa luta neste mundo enganador. Mas em breve nós veremos lá no céu Salvador. Eu queria contemplar a nova Jerusalém, ver os muros de cristal, o rio da vida ver também. Quero ver bem de pertinho aquela linda mansão. Lá no céu vamos morar, depois vamos receber de Jesus o galardão. Eu tenho a plena certeza, lá está o meu tesouro, naquela linda cidade, todas as ruas são de ouro, lá não haverá tristeza, lá ninguém vai lamentar, todas lágrimas e choro, o Senhor enxugará. Eu queria contemplar a nova Jerusalém, ver os muros de cristal, o rio da vida ver também. Quero ver bem de pertinho. Palavra e louvor, bênção que vem do céu, trazendo esperança, amor e fé fiel. Com a pastora Miriam Rodrigues é luz e direção. Jesus é o centro da nossa adoração.
JK Connect Brasil.